Tá, pessoal? Até 9 horas e 10 minutos. Depois de 10 minutos eu não deixo entrar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Ok, tabela periódica. Estão visualizando? Alguém dá oi? Oi. Perfeito. Vamos lá, tabela periódica. Pessoal, vamos lá para o início aí sobre a tabela periódica. Tá? Então, a tabela periódica é formada por elementos químicos. Vamos fazer aqui um. Então, a tabela periódica é formada por elementos químicos. E o que é um elemento químico? Elemento químico é um conjunto formado por átomos que possui o mesmo número de prótons em seu núcleo, ou seja, o mesmo número atômico. Então, pelo número atômico, nós identificamos o elemento químico. Ah, já está escrito aqui, isso é o mesmo número atômico. Cada elemento é reconhecido por um símbolo. O ouro, por exemplo, tem símbolo AU. E o mercúrio é o Hg. A tabela periódica traz uma enorme quantidade de elementos químicos. A maioria dos elementos é encontrada na natureza e são conhecidos como elementos naturais. Alguns elementos cujos átomos são criados artificialmente em laboratórios são chamados de elementos sintéticos. O processo de criação desses elementos é conhecido como síntese. Tá? Então, toda vez que você escutar essa palavra síntese, tá? É a criação, é a formação de uma nova substância. Nesse caso, o elemento. Todos os elementos químicos possuem número atômico, massa atômica, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? E no total de 118 elementos, mais de 80 deles são elementos naturais e o restante produzido de forma artificial. Aí uma breve introdução. E eu começo para falar para vocês, falando um pouco da história, vocês vão pesquisar sobre a história da tabela periódica, mas o professor é obrigado a falar, porque geralmente são eles que caem em questões do PAV, são eles que caem em questões do Enem, tá? Esses dois são fundamentais, são extremamente importantes, porque a gente pode dizer assim que a tabela periódica que nós temos hoje é baseada nessas duas crianças. E o primeiro chama-se Dmitry Mendeleev, ele é russo, tá? Então, a Mendeleev, vou começar a escrever aqui com tintinho. Bom, então, Mendeleev, o que Mendeleev fez importante? Ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Pessoal, isso é importante, tá? Vocês têm que saber que a tabela periódica, tá? Inicialmente, ela foi organizada em função do aumento da massa atômica. Depois a gente vai ver um cara chamado Moseley, que ele organizou a tabela periódica em função da ordem crescente do número atômico. Tá? Então, tem questões que vêm assim, em relação à tabela periódica atual, quem foi o principal aí autor? Né? Aí a gente vai ver que foi Moseley. Mas a gente tem que saber que, inicialmente, a tabela periódica que nós trabalhamos, ela foi organizada em função do aumento da massa atômica. Então, vamos lá. Quem foi Mendeleev? Mendeleev nasceu em 1834 na Sibéria, o químico russo, foi professor na Universidade de São Petersburgo, trabalhou na organização dos elementos químicos por número atômico e notou padrões recorrentes entre eles. Uma periodicidade assim, em 1869, então quando a gente fala sobre Mendeleev em 1869, formulou a primeira tabela periódica propriamente dita, tá? Na verdade, já existiu outros esboços de tabela periódica, mas propriamente dita, foi ele que formulou a primeira tabela periódica. E também previu as propriedades de alguns elementos que ainda seriam descobertos. Em 1955, o elemento Mendeleévio foi nomeado em sua homenagem. Pessoal, alguns símbolos da tabela periódica, tá? Alguns nomes de alguns elementos químicos, em homenagem às pessoas que o descobriram, tá? Então, por isso que, por exemplo, Mendeleévio, tá? Pô, de onde surgiu esse nome? Foi ele que criou, foi ele que descobriu esse elemento químico. Bom, então temos aí, inicialmente, vou apresentar dois para vocês no trabalho vocês vão apresentar os outros, antes deles, tá? Que é o Mendeleev e o Moseley. Mas aqui eu coloquei um pouquinho mais sobre Mendeleev, tá? O químico de origem russa Dmitry Mendeleev. Mendeleev realizou estudos sobre a propriedade dos alimentos e suas massas atômicas. Em 1869, ele começou a colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos na época, sob a forma de um manual. Os dados eram anotados em cartões, ou seja, o que ele fazia? Ele pegava o elemento químico e fez
ele fez cartões de papelão, tá? Ele pegava o elemento químico e anotava ali o nome e as características desse elemento químico. Então, foram anotados em cartões, os quais eram fixados na parede em seu laboratório. E conforme observava alguma semelhança, mudava posições dos cartões. Em meio à sequência de cartões, existia espaços vazios. E Mendeleev compreendeu que tais lacunas eram destinadas à descoberta de novos elementos no futuro. Pessoal, Mendeleev, em 1869, existiam 63 elementos químicos conhecidos. Então, ele organizou a tabela periódica, pegou lá cartões, por exemplo, de papelão, e anotava as características, a massa desse elemento químico, e o organizou. Ele organizou em função do quê? Do aumento da massa atômica. Entretanto, ele não organizou simplesmente a tabela periódica em relação ao peso dessa substância, mas também em relação às propriedades físicas e químicas desses elementos químicos conhecidos. Tá? Então, ele deixou espaços vazios, ele organizou a tabela periódica, deixou espaços vazios, e o fantástico de Mendeleev é que ele formulou a seguinte teoria: no futuro, novos elementos serão descobertos, e quando esses elementos forem descobertos, aqui será a posição desse elemento químico. A coisa mais incrível é que até hoje ele acertou tudo, né? Ou seja, todos os elementos que foram descobertos, as posições desses elementos. Então, ou seja, esse cara foi fantástico. Ok? A organização dos elementos foi apresentada por Mendeleev à comunidade científica e deu origem ao que atualmente conhecemos como tabela periódica, no qual os elementos estão dispostos em filas horizontais, de acordo com as massas atômicas crescentes, e também em colunas verticais, com elementos e propriedades semelhantes. O que nós temos ao olhar a tabela periódica? Nós temos que saber que a tabela periódica praticamente é formada por famílias, tá? Que são as linhas verticais, e os períodos, que são as linhas horizontais. E que os elementos de uma mesma família possuem o quê? Propriedades químicas semelhantes. Foi assim que ele organizou a tabela periódica. Bom, tá aí, pessoal, essa tabela periódica ela vai se repetindo nas próximas lâminas. Então, o que nós temos que visualizar na nossa tabela periódica? Nós temos aqui as famílias, tá? A gente vai destacar isso mais para frente, mas nós temos aqui as famílias. E o que ele definiu? Como é que ele organizou a tabela periódica? Numa mesma família, as propriedades químicas são o quê? Semelhantes, ó, ou seja, elementos químicos aqui, todos são gases, ó. Uma mesma família, esses elementos químicos são o quê? Possuem propriedades químicas semelhantes. Além disso, como é que ele organizou a tabela periódica? Em função da massa atômica, em função do aumento da massa atômica. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui, ó, é a massa atômica. Repara aqui a palavrinha aqui, massa atômica. Tá? Então, aqui está 1,0079 para o hidrogênio, e a gente vai seguindo, ó. Nós temos aqui o hélio, 4,00025. Repare que aumentou de 1 para 4. A gente volta aqui para o lítio, 6,94. Aqui, 9,01. Repare que está aumentando. E a gente vai no período, ó, 10, 12, 14, 15 e assim por diante. Então, Mendeleev organizou a tabela periódica em função das propriedades químicas e em função, propriedades físicas e químicas, em função do aumento da massa atômica. Isso é importante. Agora, ele não só organizou em função da massa atômica, ele organizou também em função das propriedades. Então, todos os elementos são organizados em forma do aumento da massa atômica? Nem todos. Tá? Existem pequenas exceções na tabela periódica. Por exemplo, entre o argônio e o potássio, tá? O potássio tem massa atômica maior que do argônio. Mas por que Mendeleev não colocou o potássio aqui e não colocou o argônio aqui? Porque ele sabia as propriedades de elementos químicos. Aqui todos são gases. Não tinha lógica colocar o potássio, que é um sólido, aqui. Então, mesmo não dando a sequência do aumento da massa atômica, tá? Ele preferiu, não, vamos organizar em função das propriedades químicas, que é o mais correto. Então, o argônio e o potássio é um exemplo de posições diferentes em relação do aumento da massa atômica. Mas, não importa, tá?
a tabela periódica, a maior parte, 63 elementos químicos da época, foi organizado, tá, em função do aumento da massa atômica. Pessoal, qualquer dúvida, tá, você pode ligar o microfone e perguntar, professor, por que isso, por que aquilo? Fique à vontade. Bom, então já vimos sobre Mendeleev. Agora nós vamos falar sobre o segundo, tá, extremamente importante, que é um cara chamado Moseley. Ou seja, nossa tabela periódica atual, ou seja, o modelo atômico atual, é por causa desse maluco aí, chamado Moseley. Tá? Ele organizou os elementos químicos como? Em ordem crescente de número atômico. Embora ele tenha organizado a ordem crescente de número atômico, a coisa mais fantástica em relação ao Mendeleev é que ele não mudou nada em relação à tabela periódica. Ela continuou a mesma, os elementos químicos continuaram na mesma posição, a única coisa é que não existiu essas pequenas exceções de elementos químicos com aumento da massa atômica em posições contrárias. Em relação ao número atômico, não. Aí vai dar tudo certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Bom, quem foi Henry Moseley? Tá? A gente chama de Moseley. Físico inglês, estudou sobre a alçada de Rutherford, os modelos atômicos, tá, né? Ele, baseado nos experimentos de Rutherford, lá um núcleo pequeno, positivo. Tá? Então, baseado em Rutherford, se desenvolveu brilhantemente uma aplicação de espectros raio-x para o estudo da estrutura atômica. As duas descobertas possibilitaram um posicionamento mais exato dos elementos químicos na tabela periódica, por determinação do número atômico. Então, o que vocês têm que saber? Mendeleev, aumento da massa atômica. A massa atômica é sempre um número com vírgula, já o número atômico é sempre um número inteiro. E Moseley organizou a tabela periódica em função do aumento do número atômico. Bom, então eu destaquei para vocês a massa atômica, é sempre um número com vírgula, vai ser sempre um número com vírgula, tá? Pessoal, nessa tabela periódica tá aqui, tá? Mas vai depender de tabela periódica para tabela periódica. Tá? Às vezes fica em cima, às vezes fica embaixo. Mas como é que você vai identificar a massa atômica? É sempre aquele número com vírgula. Por que é um número com vírgula? Por exemplo, o elemento carbono, existe o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14, tá? Então o que eles fazem? Eles pesam esses três elementos, faz uma média aritmética, tá? Faz uma média ponderada. Então, ou seja, essa massa atômica é uma média de 3 elementos carbonos diferentes, mas não tem como colocar carbono 11, carbono 12, 13, 14. Não, simplesmente faz uma média da massa desse atômico. Por isso que a massa do carbono é 12,01. Ou seja, é uma média dos 3 carbonos, dos 3 isótopos dos carbonos. Tá? Assim como o hidrogênio, existe lá o prótio, deutério e trítio, né? Então, existe prótio, deutério e trítio, né? Então, ou seja, faz-se uma média aritmética aí das massas desse elemento químico. Então, massa é sempre um número com vírgula. O número atômico, não. É o número inteiro. É assim que Moseley organizou a tabela periódica. 1, 2, 3, 4, e vai indo, e vai indo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, até lá o número 118. Tá? Pessoal, aqui, essas letras que são letras latins, são letras gregas, tá? Que definem, ou seja, o nome dos elementos. Tá? Já tem aqui até 118 elementos aí descobertos, tá? Aqui nessa tabela periódica ainda já existia descobertos elementos, só que ainda não tinha denominado um nome para o elemento químico. Na tabela periódica atual, já tem até aqui o 118 já descoberto. O que tem de fantástico na tabela periódica? Tudo que existe, tá? No planeta Terra, no universo, que o ser humano conhece, tudo está nessa tabela periódica. Tudo. Qualquer coisa. Tu olhar na tua casa aí, qualquer coisa que existe está aqui nessa tabela periódica. É claro que a união de um elemento com o outro vai unindo um elemento com o outro, vai unindo um elemento com o outro, formando a substância. Mas todas as substâncias que existem no mundo estão dentro da tabela periódica, o que torna ela fantástica. Bom, então já conhecemos a tabela periódica, ela foi organizada em função do aumento da massa atômica por Mendeleev e foi organizada em função do aumento do número atômico, a modelo atômica atual, em função do aumento do número atômico. Bom, visto isso,
Agora a gente vai analisar as características da tabela periódica. Tá? Vamos lá. Como é que a tabela periódica ela é dividida? Bom, a tabela periódica encontramos os dois arranjos principais, os períodos e as famílias. Tá? Então, a gente vai analisar os períodos. Quem são os períodos na tabela periódica? Bom, também reconhecidos como níveis ou camadas. Por que níveis, pessoal? Quando a gente viu distribuição eletrônica, nós temos lá, primeiro, a gente tem aquele número lá, o KLMNOPQ, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tabela periódica é a distribuição eletrônica. Tá? Então, quando nós temos lá primeiro período, segundo período, terceiro período, ela foi organizada também tendo esse conhecimento em relação à distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica, a tabela periódica, a gente pode dizer que é a mesma coisa. O que nós temos que saber? O primeiro período ele é muito curto. Por que ele é muito curto? Bom, ó, aqui, ó. O que é período? Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui 7 períodos, a distribuição eletrônica. O diagrama lá de Linus Pauling. Então, por que o primeiro período é muito curto? Porque tem apenas 2 elementos químicos. Já o segundo período tem quantos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O terceiro período, tá? Ou nível de energia, tá? Ou camada. Tá? Então, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim por diante. Então, vamos voltar. Então, o primeiro período é muito curto, com 2 elementos. O segundo período com 8 elementos. O terceiro com 8 elementos. Já o quarto período é formado com 18. O quinto período com 18. O sexto período com 32. E o sétimo período ele é incompleto. Tá? É isso aí, é organizada a tabela periódica. Então, você tem que saber que a tabela periódica ela é formada por famílias ou períodos. E que esses períodos também podem chamar por nível de energia ou camadas eletrônicas. Como seria assim, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quinta camada, assim como é o átomo, né? Nós temos lá o núcleo do átomo, tá? Nós temos a primeira camada, fazer como se fosse primeira camada, segunda camada, terceira camada, é o átomo, né? Quarta camada, e assim por diante. Isso aqui. Bom, então, a tabela periódica, ela é formada por períodos e ela é formada também por famílias. Quem são as famílias? Na tabela periódica encontramos 2 arranjos principais, tá? Os períodos e as famílias. As famílias também são chamadas de grupos. Falou a palavra família, falou grupos, é a mesma coisa. Então, a gente vai falar assim, grupo A, grupo B, tá? Família A, família B. É a mesma coisa, tá? É a mesma denominação. Cada família possui propriedades químicas semelhantes. Está aqui uma informação extremamente importante, tá? As propriedades... Só para destacar isso, porque isso é extremamente importante. Ó, cada família apresenta propriedades químicas semelhantes. Isso cai, pessoal, tá? Isso vai cair na prova de vocês, provavelmente. Bom, existem 2 maneiras, lendo o texto. Existem 2 maneiras de identificar as famílias ou grupos. Uma delas é a mais antiga, é indicar cada família por um algarismo romano, seguido de letras A e B. 1A, 2A, 3B, 4B. Porém, por recomendação da IUPAC, o que significa IUPAC? Tá? União Internacional Pura Aplicada da Química. Tá? Chemistry. Tá? As famílias devem ser numeradas de 1 a 18, eliminando as letras A e B. O padrão adotado para a escolha da simbologia é sempre baseado no nome do elemento em latim, com sua letra inicial em maiúscula, seguido, se houver necessidade, uma letra minúscula. Então, pessoal, sempre quando você escrever um elemento químico, tá? Por exemplo, ouro, o A maiúsculo e a próxima letra, o U, é minúsculo, sempre assim. Tá? Por exemplo, o símbolo do cálcio está aqui. Ca, o C maiúsculo e o A minúsculo. Justamente porque já existia outro elemento com o símbolo C. Tá? O C é o nosso carbono e o Ca é o cálcio.
Pessoal, nesse exato momento, eu coloque, tá, a palavra presente para marcar a presença de vocês aí no chat. Então, tá aqui a família. Então, quem são as famílias? As famílias são as linhas verticais. Ah, porque o amarelinho não aparece. Aqui, tá. Aqui. Então, as famílias são sempre as linhas verticais, ó. Então, temos aqui a família 1. Na verdade, a gente pode assim, quantas famílias existem na tabela periódica? Repare aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim vai indo até 18. Então, a tabela periódica é formada por 18 famílias. Mas as famílias são sempre o quê? As linhas verticais. Lembre-se, elementos de uma mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. Aqui a família 1A, tá? São o quê? Os metais. Aqui na família 18, tá? Ou 8A, a forma antiga, tá? Essa é a forma, a representação antiga, a forma atual, 18. Então, todos aqui da família 18 são o quê? Gases. Então, elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Ok, então nesse exato momento nós já conseguimos identificar na tabela periódica, tá, que ela foi organizada em função do aumento da massa atômica e ela foi organizada em função do aumento no número atômico. Tá? Mendeleev organizou a tabela periódica em função do aumento da massa atômica e Moseley organizou organizou a tabela periódica em função do aumento do número atômico. Ela é dividida em períodos ou famílias. Os períodos podem ser chamados de camadas ou níveis de energias, camadas eletrônicas e níveis de energias. Os períodos são o quê? São as linhas horizontais. A gente pode dizer que elementos do mesmo período possuem propriedades químicas semelhantes? Não. Por que não? Porque, olha aqui no quinto período, começamos com metal, tá? E depois termina lá com não metal, com gás. Então, ou seja, elementos do mesmo período não apresentam propriedades químicas semelhantes. Entretanto, elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes e se localizam, tá, nas linhas verticais. Tá? Futuramente a gente vai ver que ela divide o quê? Em grupo A, tá? Todos os elementos aqui são do grupo A, tá? E depois aqui temos os elementos do grupo B. Ok? Tá, pessoal? Então, hoje foi apenas uma apresentação aí da entrega do trabalho, como descer o trabalho, e uma introdução na tabela periódica. Na próxima aula, sim, a gente vai ver aí as próximas características da tabela periódica propriamente dita. Hoje a aula passou muito rápido. Ok. Ok. Então tá, pessoal. Para quem esqueceu, coloque a palavra presente. Tá? Tem um minuto aí para colocar presente. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Na próxima aula, então, lembrando que além da aula, vocês vão ter a apresentação, vocês vão ter lá atividades para vocês e exercícios, tá? Você média 3 exercícios, mas é extremamente importante vocês realizarem essas atividades, porque aquele aluno que realiza atividades, tem lá, acho que são 3 pontos dos alunos que realizam atividades. Então, fazer essa atividade, tá? O prazo de uma atividade ou outra vai ser pequeno, pessoal. Por exemplo, assim, terça-feira lança atividade e quinta-feira já encerra. Porque quinta-feira começa uma atividade, daí vai para a próxima terça-feira. Vai ser assim que eu vou organizar o tempo das atividades. Então, vocês não vão ter muito tempo para realizar as atividades, e por esse motivo vão ser apenas 3 exercícios aí para entrar ali, fazer atividade bem rapidinho e partir para a próxima disciplina, tá? Você não tem só estudar química, tem essa consciência. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, encerro a nossa aula hoje, tá? Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Começamos o nosso segundo trimestre, tá? Eu acho que a gente vai passar aqui, eu acho que esse segundo trimestre tudo ainda aula online, tá? O negócio do Pelotas aí não tá tranquilo. Vamos ver o que o futuro nos espera. Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom aí. Vou parar a gravação.